Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade então aqui no nosso curso, nessa aula a gente vai estar falando um pouco mais sobre polimorfismo. Então, até o momento, vamos recapitular aqui o que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu a criar uma classe, né? A gente viu que toda classe herda de object. A gente aprendeu a criar um objeto que é a instância dessa classe. Então, toda vez que você está fazendo isso aqui, conta, poupança, passa os dois parênteses, você está chamando o construtor padrão dessa classe, que é esse construtor aqui, o init, o método que constrói a classe. E dentro dessa variável conta poupança, lá dentro da memória RAM do seu computador, vai existir um espaço de memória reservado com as variáveis, os métodos, tudo que você precisa para essa classe. Isso é chamado objeto. Então, a classe é a descrição de como você quer a coisa e o objeto é a instância real existente lá dentro, em bytes, lá dentro da memória RAM do seu computador, da classe. Então a gente aprendeu também as heranças, né, que toda classe herda no mínimo de object. Aí nesse caso aqui a gente herda de conta bancária, que como conta bancária herda de object, automaticamente conta poupança também herda de object. Né? Então a gente aprendeu a fazer herança, a gente aprendeu a criar um método, a gente viu um pouco sobre métodos privados e métodos públicos, e aí vai. A gente viu também sobre override de métodos, né? A gente tem aqui o método depositar e a gente fez override nele aqui, porque eu não queria o comportamento que tinha no depositar da classe mãe. Eu queria um método especial, depositar, aqui na minha classe filha. E eu fiz o override dele. E agora, para a gente finalizar essa parte, a gente vai falar um pouco sobre polimorfismo. Polimorfismo nada mais é que a capacidade de uma classe se comportar de formas diferentes de acordo com sua herança, de acordo com como foi feita aquela instância, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, uma conta corrente. Eu tenho conta poupança, eu quero ter também conta corrente. Eu posso definir aqui, ó, classe conta corrente, né? Que herda de conta bancária, tá? E aqui a minha conta corrente, ela vai ter, digamos que, deixa eu pensar, o que a gente pode fazer aqui? Sacar ou depositar. Digamos que para depositar, o mínimo de depósito na conta corrente, digamos que é R$100. Então, eu quero chamar aqui, eu quero criar o meu próprio depositar, que vai receber self e o valor. E aí, se valor for menor do que 100, eu vou levantar uma exceção, rise exception. Ou seja, eu vou proibir. Isso aqui eu estou proibindo o usuário de depositar um valor muito pequeno. Então, valor mínimo é R$100, né? Caso contrário, caso esse if não seja verdadeiro, eu vou chamar aqui self.valor, certo? Recebe mais igual a valor. Caso contrário, eu faço o depósito e aí eu chamo aqui o meu self.consulta saldo. Agora, eu vou instanciar, vou comentar tudo isso aqui, ó. Tá? Vou deixar só o conta bancária, conta poupança e vou instanciar uma conta corrente. Conta corrente. Certo? Agora eu vou tentar fazer um depósito na minha conta corrente. Vou fazer conta corrente, ponto depositar, 99. Tá? E vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Quando eu mando executar, olha só, ele levantou a exceção, rise exception, o valor mínimo é 100. Pode ver que até o formatinho de erro do Django, do Python, né, também do Django, porque é uma exceção. Pode ver que ele levantou uma exceção bonitinha, com traceback, com o arquivo, a linha que deu problema, bababá, né, tudo bonitinho para você, o nome da exceção. Então, essa foi a forma da gente levantar a exceção e proibir. Agora, se eu tentar depositar 100, olha só. Desculpa aqui, né? Não é valor, não é saldo. Ele reclamou aqui que não tem valor. Olha só, depositou, tá? Agora, onde está o polimorfismo nisso? Você pode ver que mesmo que as duas contas, tanto conta poupança quanto conta corrente, ambas têm o método depositar, tá? Ambas têm o método depositar. Só que você pode ver que mesmo ambas herdando de conta bancária, que é de onde o método depositar vem, o método depositar tem comportamentos totalmente diferentes. Então, independentemente da minha instância,
ambas estão herdando de conta bancária, mas graças ao override de métodos, o comportamento, esse que é o significado de polimorfismo. Poly vem de múltiplos, múltiplos comportamentos, múltiplas formas que a minha classe vai adquirir graças ao override de métodos. Então, quando eu chamei depositar aqui, ele sabe exatamente que eu quero depositar de conta corrente. Tá? Ele vai chamar aqui da classe filha. Se eu não tivesse aqui esse método, olha só, tá? Vou colocar um PES aqui só para o Python não reclamar, porque a classe vai ficar vazia. Se eu tentar agora fazer um método, um depósito de 99, ele aceita, porque o polimorfismo ele agiu aqui no nosso código e fez com que ele se comportasse de acordo com como está na classe mãe, na classe conta bancária, e ele fez o depósito de 99 e mostrou o saldo atualizado na tela que é 99. Tá? Então, essa que é a grande sacada. Em conta poupança, chamei depositar, ele se comportou de um jeito. Em conta corrente, chamei depositar, ele se comportou de outro. Porque ele sabe como ele tem que se comportar, graças a todo o conjunto de coisas que a gente aprendeu aqui, tanto herança como override de método, tá? Então, um código muito simples aí, ó, pouco mais de 40 linhas, né? Muitos aqui, o código que está comentado, vamos considerar 50 linhas. E a gente conseguiu ver herança, polimorfismo, override de métodos, métodos privados, construtores, etc e tal. Então, bastante conteúdo para um arquivinho de 50 linhas. Isso aqui, gente, vai te acompanhar pro resto da sua vida. Assista e reassista essa aula 100 vezes, esse capítulo inteiro, o curso inteiro se precisar, até que você esteja confortável com todos os conceitos. Isso é normal, tá? Quando eu estava aprendendo a programar, eu assistia a mesma aula 5, 6, 7 vezes, eu me achava um burro, um idiota. Mas não é isso, é porque existe uma curva de aprendizado natural da programação. Natural, todo mundo, o cara mais inteligente, ele demora um pouco mais para pegar, ele não pega instantaneamente. Vamos falar, é como se eu estivesse te explicando como é que você vira aqui, ó. Você vai na padaria aqui, você vai reto e vira direita. Não é tão simples assim. Você fala, pô, vai reto e vira direita, não tem o que raciocinar, é só fazer isso. Programação não é assim, né? É normal que você vai falar, moço, mas que caralho é esse negócio de polimorfismo, herança, esse trem tá muito estranho, vou ter que assistir de novo, vai ter que assistir de novo, 5, 6, 7 vezes se precisar, entendeu? A diferença do cara que vai se tornar um programador e o cara que vai fracassar no meio do caminho é aquele cara que acha que vai pegar de primeira, que fica com preguiça de pagar o preço, sabe? Para se tornar um software engineer, um engenheiro de software de sucesso. O cara que tem preguiça de pagar o preço que custa para se tornar um engenheiro de software, esse cara vai fracassar. Agora o cara que insistir, que persistir, que bater na mesma tecla 5, 10, 20 vezes, esse cara aí, ele vai vencer e ele vai chegar lá. Tá? Então isso aqui é super, super, super importante, tá? Essa aula é uma aula muito, muito relevante aqui no curso, tá ok? Então eu espero muito que você repita ela quantas vezes for preciso, até que você fique bem confortável aí com os conceitos, tá ok, gente? Então é isso aí, essa foi a nossa aula de polimorfismo, tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o método super e sobre destrutores, tá ok? Um grande abraço e até mais.